Projeções cartográficas. O que são essas projeções cartográficas? Para que servem essas projeções? Bom, vocês lembram daquele globo geográfico tão utilizado nas aulas de geografia? Pois bem, ele é considerado uma representação mais fiel do nosso planeta, pois consegue conservar com uma certa exatidão tanto a forma esférica quanto as dimensões da superfície terrestre. Porém, ele não permite a análise completa dessa superfície terrestre, pois conseguimos apenas analisar um certo lado, uma certa região do globo terrestre. Com isso, utilizamos os planisférios. Eles, por sua vez, têm a vantagem de mostrar toda a superfície terrestre ao mesmo tempo. Com isso, conseguimos analisar toda essa superfície de uma maneira só. Porém, ele traz alguns probleminhas, que são chamados as distorções, pois não conseguimos ainda representar essa superfície terrestre de maneira idêntica à realidade. Porém, com esses planisférios, conseguimos gerar as projeções cartográficas. Mesmo com essas distorções, elas nos ajudam a compreender e a interpretar nossa superfície terrestre. Essas projeções cartográficas são baseadas em cálculos matemáticos que permitem transpor a superfície esférica do globo sobre uma rede plana de paralelos e meridianos, no qual se pode traçar um mapa. Bom, mas o que são mesmo esses meridianos e paralelos? Os paralelos são aquelas linhas imaginárias que passam paralelamente à linha do Equador, que de certa forma corta a Terra ao meio, ocasionando a divisão dos hemisférios norte e sul. Já os meridianos são aquelas linhas traçadas verticalmente com relação à linha do Equador. O meridiano mais conhecido é o meridiano de Greenwich. Então, essas projeções cartográficas são representações da superfície esférica da Terra em um plano, que possibilita a produção de mapas. Com isso, conseguimos representar a superfície de forma aproximada. Bom, agora que já compreendemos o que são as projeções cartográficas, vamos agora analisar os 3 tipos de projeções mais utilizados. Com isso, temos a projeção cônica, a projeção azimutal ou plana e a projeção cilíndrica. Na projeção do tipo cônica, temos a representação da superfície esférica da Terra projetada sobre um cone. As coordenadas geográficas originam-se de um único ponto. Como podemos ver, as áreas que se encontram mais afastadas do paralelo, em contato com o cone, apresentam maiores deformações. Esse tipo de projeção é muito utilizado para representar áreas ou regiões continentais. Bom, agora vamos para mais uma projeção. A projeção azimutal ou plana, vamos ter a representação da superfície esférica da Terra sobre uma superfície plana, tocante ao globo. As coordenadas geográficas nesse tipo de projeção formam círculos concêntricos. Ela pode ser utilizada para representar qualquer ponto da Terra, mas é mais comum representar regiões polares, ou seja, regiões menores do globo terrestre. Agora, na projeção cilíndrica, temos a representação da superfície esférica da Terra em um plano, utilizando como base um cilindro. Esse cilindro envolve todo o globo. Nessa projeção, as coordenadas geográficas são representadas por linhas retas que se encontram em ângulos retos. Analisando, percebemos que há uma certa conservação das formas e direções e os ângulos, mas mesmo assim essa projeção ainda
tem distorções. Esse tipo de projeção é muito utilizado para a produção de mapa mundi. Bom, agora, de acordo com as distorções que apresentam, seja na forma, ou no tamanho, ou nas distâncias das áreas representadas, as projeções também podem ser classificadas com os seguintes tipos: projeções inconformes, projeções equivalentes e projeções equidistantes. As projeções conformes, nessas projeções, há uma preservação das formas da superfície terrestre, mas apresentam distorções no tamanho das áreas representadas. Os ângulos da representação se mantêm exatamente iguais ao do globo. A mais conhecida nesse tipo de projeção é a de Mercator. Nessa projeção, as distorções que ocorrem nas áreas representadas são mínimas na região equatorial, mas aumentam consideravelmente em direções aos polos. Nas projeções equivalentes, temos uma preservação no tamanho das áreas da superfície terrestre, mas apresentam distorções nas formas representadas. Nelas, os ângulos da representação ficam deformados em relação aos do globo. Dentro das projeções mais conhecidas deste tipo, temos a projeção de Perthes. Nessa projeção, as formas da superfície parecem distorcidas, como se os continentes tivessem sido mais alongados no sentido norte e sul e mais achatados no sentido leste-oeste. Nas projeções equidistantes, temos a preservação das distâncias lineares a partir de um ponto tomado como centro da projeção a qualquer outro lugar. Porém, provocam distorções nas formas e também nas áreas representadas. São utilizadas muito para fins geopolíticos e estratégicos, pois permite representar qualquer país no centro da projeção, como se fosse o centro do mundo. Viu só a importância das projeções cartográficas para a representação da superfície terrestre? Elas nos permitem fazer análises específicas de cada estudo ou pesquisa e assim compreender como se enquadra a superfície terrestre do nosso planeta. Então, é isso, pessoal, e até a próxima!